Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Que bom estarmos aqui. Gostaram da minha Bíblia? Catilanguei da minha filha. Bênção demais, é bom conhecer gente nova. É bom que ver o reino de Deus nunca para, a coisa continua a se manifestar constantemente. Ver pessoas, rever amigos, é sempre bênção mesmo. Quero convidar você, antes também estou aqui com a minha esposa Danila, que está ali. Os meninos, a Cecília e o Tito, já foram para a sala celebrar o nosso Deus ali também. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o verso 19. Obrigado, mano. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao verso 19. Gênesis, capítulo 22, verso 1 ao verso 19. Eu vou ler aqui na nova versão, na NVI, ok? Nova versão internacional. Irmãos, nós não vamos ler o texto todo agora, apenas o verso 8 e o verso 12, para a gente ganhar um pouco de tempo. E eu gostaria de convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor, pedindo que Ele derrame graça também sobre a nossa vida nesse momento. Gênesis 22, agora versículo 8. Para eu saber que você encontrou, que vai estar com a Bíblia aberta, não vai fechar, eu tenho certeza, diga amém. Fecha a Bíblia não, irmãos. A Bíblia diz, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro por holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Agora, versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhes faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Vamos orar? Ora por mim aí, fala para Deus ter misericórdia de você e para me usar como instrumento nas mãos dele. Vamos falar com ele nesse momento. Pai querido, obrigado pela honra graciosa de manifestar a tua palavra aqui com os meus irmãos. Obrigado pela honra de conhecê-los. Obrigado pela honra, Deus, de celebrar juntos o teu nome. Senhor, realmente nós ficamos muito felizes com essa oportunidade. Nos sentimos privilegiados, não só, Deus, de abrir a tua palavra, mas de nos reunirmos publicamente para isso. Obrigado por esse privilégio, por essa honra. Agora, Senhor, fala conosco. Usa a minha vida, usa, Pai amado, a tua palavra, que teu Espírito Santo nos conduza aqui para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós temos visto nessas semanas aí realmente uma situação muito complicada que é relacionado ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E é difícil quando catástrofes e situações acontecem na nossa história, na nossa vida, a gente confiar, né? Alguns homens, alguns teólogos pularam do barco da confiança em Deus, como o Ricardo Gondim, por exemplo, e começou a dizer, olha, Deus, na verdade, não é culpado de nada disso. Deus, não foi Deus que encheu aquilo tudo, né? Ele começou isso quando aconteceu um grande tsunami no mundo, e ele começou a dizer, olha, na verdade isso não é culpa de Deus, isso é culpa dos homens, querendo tirar Deus a responsabilidade de tudo que acontece. Entretanto, eu creio num Deus que está no controle absoluto de tudo, inclusive que envia 10 pragas, abre o mar, fecha o mar, faz tudo que quiser. Manda pandemia, enche rios, leva quem ele tem que levar. E a gente precisa olhar para esse Deus e perceber que esse Deus está nos contando uma história por meio de toda a história que é manifestada aí. O fato é que não é fácil confiar em Deus quando as coisas não vão muito bem, ou quando a gente não enxerga o ponto positivo de Deus, quando a gente não consegue apalpar. Como é que a gente vê Deus soberano em todas as coisas quando a gente não consegue ver isso? Quando a gente vê gente morrendo, crianças morrendo, situações como essa, catástrofes, como a gente consegue confiar? É difícil confiar quando a gente não está enxergando nada. É difícil. Ainda que Deus nos dê provas, mas se a gente não enxergar, às vezes é complicado. Mais ou menos assim, como nessa ilustração que eu quero que você preste atenção comigo aqui. Jesus, eu não confio em você. Você não confia em mim? Não, eu quero confiar, mas eu só não confio. Tá bom, eu tenho um exercício que vai ajudar muito. Tá bom. Você fica aqui, paradinha, e olha naquela direção. Agora, você confia em mim? Não, eu acabei de dizer que eu não confio.
Tudo bem, mas isso faz parte do exercício. Ah, tudo Tudo bem. bem? Toda vez que eu te perguntar se você confia em mim, você vai dizer, sim, Jesus, eu confio. Mesmo que eu não confie. Faz parte do treino. Tá bom. Então, você confia em mim? Sim, Jesus, eu confio em você. Agora, caia pra trás. Você vai me segurar? Não se preocupe com isso. É com essa parte que eu tô preocupado. Você consegue. Apenas confie em mim. Confiar em Caia você. pra trás. Tá bom, vamos lá. Eu confio em você. Ai, eu tô caindo, Jesus, me segura. Tá bom. Vamos fazer assim. Você mantém o pé firme no chão, olhando naquela direção. Então tá. Você confia em mim? Ai, sim, Jesus, eu confio em você. Agora, caia pra trás. Tá bom, eu vou fazer isso. Tá bom. Tá, dessa vez eu faço. Bom, Oh! Ai, Jesus, você me segurou! Eu não achei que você fosse, mas você me segurou! parabéns, Isso você foi ótima. Você tá pronta pro nível 2. Ai, tá bom, eu quero de novo. Oh! Opa. Ok, espera aí. Ah, não, você tá muito perto. Vai mais pra trás. Ah, sim. Ah, tá bom. Vamos fazer um pouco diferente. Hã? Como? Você fica com os pés firmes. Olhe pra mim. Ah, caí pra frente, eu Não. consigo. Oh. Espere um pouquinho. Espere pelo meu sinal. Ah, sim, o sinal de Jesus. Isso, o sinal de Jesus. Você confia em mim? Ah, sim, agora eu confio muito. Muito bem. Caia pra trás. Ah, essa é boa. É ótimo, principalmente quando você faz. Ah, é sério? Claro. Ah, não sei se você percebeu, mas ninguém vai me pegar ali. Sim, eu sei, é o que parece. Não parece. É assim. Você consegue, Laura. Apenas confie em mim e caia pra trás. Jesus, eu não consigo. Nós podemos fazer isso juntos. Mas eu não posso. Você pode. Eu não posso. Realmente. Irmão, você pode aumentar um pouquinho só meu volume para eu diminuir o tom da minha voz aqui? Realmente é muito complicado quando a gente tem que confiar em algo que a gente não está vendo. Confiar em um Deus que a gente não consegue enxergar. Confiar em um Deus que a gente não pode apalpar. Mas sabe o que é interessante sobre Deus? Que Deus nunca nos diz para confiar num Deus que não se revela, que não se mostra, que não se prova existir. Pelo contrário, Ele nos convoca a confiar em coisas que Ele já mostrou. E é isso que a gente aprende ao longo das Escrituras. Deus, na sua soberania, na sua graça, decidiu revelar para nós algo que ninguém sabia, mas é que Ele trouxe por meio de Jesus, que é o seu plano de redenção. Ele mostra para nós como tudo que Ele fez, todas as coisas, dizem respeito a Ele, dizem respeito à sua revelação, mas dizem respeito também a nós. Ele vai mostrar lá desde a criação, passando pela queda, passando então pela redenção, todas as suas dinâmicas revelando quem Ele é, mostrando ali seus atributos. Como, por exemplo, atributos conflitantes à nossa cosmovisão, à nossa perspectiva, que é ira, misericórdia, justiça e amor. O fato é que Deus está na história. E o seu grande propósito é revelar-se a si mesmo, dar a conhecer Ele mesmo. E é interessante porque, para isso acontecer, Ele crava na história um ponto para que o plano de redenção pudesse ser possível, e Ele ao mesmo tempo mostra ira e misericórdia, mostra graça e mostra justiça. Ele faz isso na história, mostrando quem Ele é, para que a partir da história nós possamos confiar nele. Só que Ele desenvolve tudo isso tendo como ponto central da história Jesus. Jesus é o ponto central de tudo. Lá em Efésios capítulo 1, nós vamos perceber que Jesus é a plenitude dos tempos. Ele é o divisor de água, Ele é tudo aquilo que havia sido planejado. Então, em Jesus, nós descobrimos coisas magníficas. E a partir de Jesus, nós começamos a perceber que toda a história não foi aleatória. Mas cada história que veio, cada coisa, como diz Hebreus, era prova da graça, do amor, da existência e da redenção do nosso Deus. Por exemplo, se a gente for para Gênesis 1, a gente já vai ver isso acontecendo. Quando nós temos lá a criação de Adão, e Adão então cai, Gênesis 3,15, nós temos algo fantástico acontecendo. Em Gênesis 3,15 nós já temos a
a história apontando lá para frente para Jesus. E perceba que esse apontamento ele é bem progressivo. Porque Gênesis 3,15 é a primeira vez que Deus conta sobre o Evangelho. Deus está usando a vida de Adão para falar sobre o Evangelho. Mas perceba que é algo progressivo. Você sabe mais de Jesus do que Adão sabia. Você sabe mais de Jesus do que os homens do Antigo Testamento. E ao passar da história, Deus vai levantando homens, o que nós chamamos na teologia, tipos de Cristo. Gente que apontava para Cristo como Noé, como Abraão, como Moisés, como Davi, até que chega Jesus. Nós temos Adão, quando diz sobre o começo de tudo, temos Noé, que é o Deus em que resgata o homem do seu lamaçal de pecado. Temos Abraão, onde a morte é apresentada, a morte para o nosso redenção é apresentada. Temos Moisés, onde mostramos a grandeza de Deus, mas como Jesus cumpre plenamente. Temos Davi, que apresenta Jesus como rei pleno. Ou seja, cada homem, cada história, cada ponto não fala sobre eles mesmos, mas conta uma história maior, fala sobre algo muito mais poderoso, e é Jesus. Cada história, a gente não pode olhar para a história bíblica e achar que ali está falando sobre esses caras. Na realidade, as Escrituras estão falando sobre uma pessoa só, e essa pessoa é Jesus. Tudo aponta para o nosso Salvador. E eu quero chamar a sua atenção exatamente e te ajudar a ler a história de Abraão a partir da verdade da teologia bíblica, de um conceito real da Escritura que trabalha o nosso coração. Será que na realidade a Bíblia fala sobre Abraão? Será que na realidade a Bíblia fala sobre o homem de fé? Porque a gente olha, por exemplo, para Davi, olha para Abraão e fala, poxa, esses caras eram caras de fé. Não, Abraão, moço, entregar o filho dele tinha que ser muito crente. Mas será que Abraão era assim mesmo? Porque na primeira oportunidade que ele teve de provar que ele confiava, ele quiabou. Né? Onde a mulher dele, que era muito bonita, ele vai para um lugar e ele fala assim, esse povo vai querer minha mulher. Então, chega lá, fala que minha mulher não, viu? Medo. Então, será que é um homem mesmo de fé dessa forma? Abraão esconde verdades. Agora, eu quero chamar a sua atenção para você entender como Moisés vai costurando aqui a história de Abraão para mostrar a grande promessa que Deus faz com Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. Por que Deus está contando isso? Por que Deus está falando? Sabe que a história de Abraão conta a história de Abraão? Confiar num Deus às cegas nunca foi a proposta de Deus para nós. Por isso Hebreus vai dizer em Hebreus 11, nós temos grandes nuvens de testemunhas. Nós temos provas claras da existência, do comando, da graça de Deus. Nós confiamos porque nós olhamos para fatos que aconteceram. E aí, através desses fatos, nós percebemos a grandeza de Deus. Agora, olha como Moisés costura tudo isso. Porque, na realidade, você vai pegar o livro de Gênesis e ele vai dizer que todo o processo é feito com um descendente de Abraão. Lá na frente, Paulo vai dizer que esse descendente, na realidade, é o próprio Cristo. Olha Gálatas 3,16. Assim também as promessas foram feitas ao seu descendente. A Escritura nos diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se tratava de um só, que é Cristo. Então, toda a Escritura ela tem como ponto central, ali a história de Abraão tem como ponto central o seu descendente. E ele não está falando sobre Isaac, ele não está contando a história de Abraão, ele está apontando para algo lá na frente, que não era muito claro ainda. Ainda Abraão não enxergava muito bem tudo isso. Na cabeça de Abraão funcionava assim, Deus vai me dar um filho, e Deus vai me dar outros filhos e netos, e esses homens vão ser extremamente importantes, homens poderosos, guerreiros, e nós conquistaremos uma grande nação, uma grande terra. Era isso que ele entendia. Era assim que ele entendia. E era assim que, por exemplo, os judeus entendiam pelas metades. O judeu percebia e olhava exatamente assim. Só que, depois que Jesus veio, quando nós olhamos para trás, a história se fecha. O Cristo se revela. E a igreja entende que o descendente que Deus falava a Abraão, na realidade é o próprio Jesus. Ou seja, a história de Abraão não é a história de Abraão. É a história do próprio Cristo. É disso que as Escrituras falam. É por isso que Moisés costura muito bem esse conceito, apresentando a história de Abraão numa repetição bem interessante. A partir da escolha, no capítulo
12, o chamado de Abraão, a gente tem um padrão repetindo. Olha só que coisa interessante você vai observando aí. Primeiro a gente tem uma promessa, capítulo 13, onde ele diz que Deus vai dar uma grande... Tudo que ele está vendo vai ser dele. Eu vou te dar uma grande terra, um grande lugar. E ele vai dar um sinal que ele vai dar isso. Ele dá um sinal de que ele vai cumprir sua promessa. Então ele parte alguns animais e Deus passa no meio enquanto Abraão dorme. Depois Deus dá uma marca, que é a circuncisão. Você vai ficar marcado no corpo, provando que eu vou cumprir minha promessa. Então a gente tem promessa, a gente tem sinal e a gente tem uma marca. Depois Moisés repete esse padrão lá no capítulo, já um pouco à frente, já no capítulo 18, quando ele diz, vou te dar outra promessa. A promessa é que vou te dar um filho, um descendente, promessa. E aí então a gente tem um sinal. Qual é o sinal? Depois de muitos anos, de muita lambança de Abraão, né? O que acontece? O filho nasce. E finalmente a gente agora tem algo interessante acontecendo. O capítulo 22 vai também ser uma espécie de marca de que a promessa vai ser cumprida. Só que eu quero chamar sua atenção aqui para o capítulo 22. Por que isso é uma marca aqui? Porque Abraão não foi morto, Isaac não foi morto. Por que o capítulo 22 é como a circuncisão ali, uma marca de que a promessa vai ser cumprida? Porque na realidade, essa história não está contando a história de Abraão, mas está contando a história do próprio Cristo. A história do Pai eterno. E é disso que eu gostaria de chamar sua atenção, e chamar sua atenção entendendo então por que nós devemos confiar na obra de Cristo e não na nossa obra. Perceba, eu devo confiar na obra de Cristo e não na nossa obra, porque a história, desde o Antigo Testamento até a história atual, conta a mesma coisa. Ela fala sobre o Deus eterno encarnado que veio nos redimir. É disso que a Escritura nos fala. É isso que João resume no capítulo 20. Olha, tem muita coisa que aconteceu, mas tudo foi escrito para que vocês creiam que Cristo é o Filho de, que Jesus é o Filho de Deus e que ao crer nele tem vida eterna. O ponto é esse. Agora, a pergunta é, por que então nós devemos confiar na obra de Cristo? E eu queria viajar um pouco com você nessa história de Abraão, chamando você a uma releitura de Abraão aqui. Em primeiro lugar, nós devemos confiar na obra de Cristo, porque ela, a obra de Cristo, nos faz aceitos por Deus. Presta atenção nisso aqui. É a obra de Cristo que me faz aceito por Deus. Eu sei que a gente está vivendo uma cultura onde a cultura da performance. Quando você faz, você tem. Se você não faz, você não tem. Essa é a obra da performance. Mas não funciona assim com Deus. Porque nós somos aceitos por Deus e nós somos aceitos por Ele, porque é a obra de Cristo que nos livra da morte. É a obra de Cristo que nos livra da morte. Vamos perceber isso aqui no texto? Como Deus está contando essa história para nós, como Deus está usando Abraão como ilustração daquilo que ele faria. Observe então a partir do versículo 1, como é que nós temos aqui. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, eu quero que você vá aqui construindo a história comigo, entendendo o que Deus está contando aqui. Toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama. É único, e além de ser único, é um filho que você ama. Vá para a região lá de Moriá, e ali naquele lugar eu quero que você mate seu filho, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu vou te indicar. Olha então características aqui. Fica bem claro que eu vou fazer uma inversão no texto para a gente entender. Toma seu filho, características do filho, único e amado. Local do sacrifício, região de Moriá, naquele grupo de montanhas ali. E o que você vai fazer com seu filho? Sacrifique ali como holocausto. Gente, começa um negócio já complicado aqui. No dia seguinte, o texto diz, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, seu cavalinho, levou consigo 2 de seus servos, Isaac e Isaac seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu na direção do lugar onde Deus havia lhe indicado. 3 dias, olha que coisa interessante. Gente, eu não sei você, mas cá para nós, você não precisa ter filho para saber que essa é um pedido bem pesado. 3 dias de viagem no lombo de um jumento, sabendo que você vai ter que matar seu filho, sabendo que você tem que sacrificar seu filho. Eu imagino que essa deve ter sido a viagem mais terrível de Abraão.
Só ele sabia. E ali, quem sabe, várias vezes olhando para o seu filho, montado no jumentinho, brincando, quem sabe, no meio da estrada. E ele começa, e de repente, sabe aquela coisa que você deseja que nunca chega? Eu acho que essa era a sensação que Abraão tinha. Sabe aquele negócio assim, eu creio, mas... Ai. Então, eu sei que Deus pode fazer, mas tem coisa que é difícil demais, gente. Confiar, é igual o vídeo da ilustração inicial. Confiar quando você não está enxergando as coisas. Abraão não tinha as coisas claras aqui ainda. Abraão sabia de um redentor, ele sabia de uma restauração, mas Abraão ainda não entendia o que Deus estava contando para ele aqui. E aí então passa-se um período, ele olha e vê o lugar ao longe. Então ele chega no lugar, e olha o que ele diz aqui. E tem um negócio aqui que não faz sentido, porque olha só. Ele diz, fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ops, como assim voltaremos? Você não vai matar seu menino? Você vai... Que conversa é essa? Vai matar ou não vai matar? Vai entregar ou não vai entregar? Hebreus nos diz por que Abraão diz isso aqui. Por que ele diz voltaremos? Lá em Hebreus 11, ele diz que pela fé, Abraão foi posto à prova, ofereceu seu filho Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu filho. Mas olha que coisa interessante. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isaque é o menino de quem depende a sua descendência. Ele sabia que era o menino, era Isaque. E aí não podia morrer, que se ele morresse, acabou. Se Isaque morresse, acabou, gente. Acabou a esperança. Mas ele sabe que Deus fez uma promessa. E de alguma forma, ele acha que Isaque é o ponto central da história. Ele acredita que Isaque é que é o negócio. Então, meu filho vai morrer. Mas como é dele que depende as coisas, ele é a descendência prometida. Olha a cabeça de Abraão. Então, como é que Abraão pensou? Concluiu, o texto diz, que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Então, na cabeça dele funciona assim. Bom, se Isaque é o ponto central, se ele morrer, Deus vai ressuscitar. Então, ele acredita que, de alguma maneira, ele vai trazer Isaque de volta, ele vai matar, mas Deus vai ressuscitar. Porque na cabeça de Abraão, Isaque é o ponto. Isaque é o negócio. Então, irmãos, chega aquele momento terrível. Aquela situação complicada. Abraão pega a lenha para o holocausto, coloca sobre os ombros do seu filho Isaque, e eu não sei você, irmão, mas eu estaria tremendo igual vara verde num negócio desse aqui. Pegando aquela lenha já toda e colocando ali amarrada nas costas daquele menino. E aí ele pega, ele mesmo, o texto diz, ele pega a brasa para o fogo, porque tinha que queimar o sacrifício, e ele pega a faca para executar o sacrifício. E os dois começam uma caminhada terrível, terrível. Olha só, no meio dessa caminhada, naquele silêncio sepulcral, subindo a montanha, sabe aquela coisa assim que, de novo, você não quer que chegue de jeito nenhum, e cada passo fica mais difícil, cada momento fica mais pesado, cada situação fica mais complicada, e aqueles passos são dados, e aquele silêncio daquele pai, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Será que Deus vai ressuscitar? Eu creio que sim, porque é nele, está tudo nele. Senhor, como é que vai ser? Porque não é Isaque, Senhor. De repente, o moleque faz a pior pergunta que ele podia fazer. Isaque disse a seu pai, então pai, é o seguinte, sim meu filho, respondeu Abraão, Isaque, então, ele costumado fazer holocaustos, diz, está aqui a brasa, está a lenha, mas onde é que está o cordeiro? Gente, é pior do que ela pergunta assim, pai, como é que eu nasci? Era mais fácil responder essa pergunta do que essa aqui. Esse menino tinha que ficar calado. Que pergunta é essa? Já teve aquela pergunta que você não sabe o que falar? Só que Abraão começa a desenrolar, por meio do Espírito Santo, uma mensagem poderosa aqui. Abraão, como um tipo de profeta, por meio do Espírito Santo, começa a profetizar algo grandioso aqui.
Porque olha a resposta de Abraão. Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo fará isso. Olha só. O cordeiro não existe, mas o cordeiro será provido. Ele não está aqui. Ele não conta para o filho dele que era ele que ia morrer. Abraão está crendo aqui e já começa a compreender algumas coisas. Deus começa a descortinar o coração de Abraão e a visão de Abraão. Deus começa a falar no coração daquele homem: ei, eu proverei um cordeiro. Eu sou o Deus provedor. Jeová Jireh. Eu sou o Deus provedor. E os dois continuam a caminhar juntos. Finalmente, chegou. Chegou ao lugar onde Deus havia indicado. Abraão então constrói ali um altar, arruma seu filho e coloca seu filho sobre o altar, em cima da lenha. Meus queridos, aquele menino num silêncio, a Bíblia não relata nenhum tipo de dificuldade. Talvez ele não estivesse entendendo nada. E talvez Abraão ainda também não estivesse entendendo nada, ainda que o Espírito de Deus já tivesse começado a colocar coisas profundas no seu coração. De um Deus provedor, ele não estava enxergando nada. Ele ainda não via nada. Ele não entendia nada ainda. Ele só sabia que Deus era poderoso o suficiente para trazer o menino de volta. Mas ainda ele não está enxergando o que Deus está contando, o que Deus está falando. E de repente agora, numa ação de fé e de poder diante de Deus, Abraão pega a faca, dizendo o texto, Abraão estende a mão, pega a faca para sacrificar o seu filho, quem sabe agora com a mão tremendo, com a sua mão gelando, com o coração batendo. Será que vai ressuscitar? Será que vai ser assim? Será que o meu filho vai sofrer com essa facada? Será que vai ser difícil? Quanto tempo ele vai morrer? Porque se fosse eu estaria perguntando tudo isso. Porque ali não estava o animal, estava o meu filho. E ele agora levanta o punhal, levanta a faca para o sacrifício, levanta sua mão com toda a sua força e de repente brada do céu um anjo e diz: Abraão! E ele deixa cair a faca tremendo e ele olha e diz: Senhor, eu estou aqui, quem está falando? Eu estou aqui. Ufa! Nesse momento o anjo do Senhor olha para Abraão e ele responde: estou aqui, quem está falando comigo? E ele então tem a maior de todas as notícias. Qual é? Não toque no rapaz. Não toque no rapaz. Era para Isaac morrer por causa do pecado. Era para Isaac ser sacrificado por causa do pecado. Mas Deus está dizendo para ele: para, Abraão. Para. Não é o seu filho que morre. Não lhe faça nada. Não lhe faça nada. Abraão, não é o seu filho que morre, porque eu vim exatamente livrar Isaac da morte. Não é Isaac que vai morrer nessa história. Eu vou te contar algo muito mais poderoso, Abraão. Eu vou te contar sobre a obra não de Isaac. Eu vou te contar sobre a obra grandiosa do que eu vou fazer. Eu não estou falando sobre o seu filho, Abraão. Eu estou falando sobre o meu filho. Eu, a partir de agora, Abraão, passo a lhe contar algo poderoso que você não sabia. E Deus, por meio da vida daquele homem, começa a ilustrar coisas poderosas. Ele começa a contar para Abraão a verdade, a graça do Evangelho. Ele começa a mostrar para Abraão a obra de Jesus. E é por isso que nós somos aceitos por Deus. Abraão era aceito por Deus, não porque entregou seu filho para a morte, porque ele não mata seu filho, mas sim porque foi Deus quem entregou o seu filho. Quem morre, Abraão, não é o seu filho. Quem morre é o meu filho, Abraão. Não toque no seu, não mexa no seu, não lhes faça nada, porque eu vim, o meu filho virá um dia, exatamente para que eu não faça nada com vocês. Nós precisamos confiar na obra de Cristo, porque ela nos faz aceitos por Deus, uma vez que ela nos livra da morte, mas também isso acontece porque a obra de Cristo substitui a nossa obra. Olha que coisa poderosa. Era para Isaac morrer. Mas olha que diz o verso 12 e o verso 13, o texto diz: não toque no rapaz, não lhes faça nada.
Agora sei que você teme a Deus, você tem temor, tem medo de Deus, porque você não me negou o seu único filho. Uma vez que você não me negou seu único filho, abra os olhos e veja, eu proverei para você. Então ele diz, Abraão ergueu os olhos e viu o quê? Um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Ele pegou, sacrificou como holocausto, de que maneira? Em lugar do seu filho. Ali as coisas começam a fazer sentido para Abraão. Deus, então será assim? Será assim? Não seremos nós os sacrificados? Mas um cordeiro que o Senhor um dia vai prover? É isso que o Senhor está me dizendo? E ele começa a ficar maravilhado com aquela realidade, porque Abraão começa agora diante dele ser descortinado a verdade do Evangelho. Não de um filho humano que morre, mas um filho humano e sobre-humano. É o próprio Filho de Deus. Não é Isaac quem morre, mas é o Filho de Deus. E a gente percebe que a história de Abraão está contando a história do Evangelho. Perceba aqui as semelhanças do que nós estamos vivenciando aqui. Tem coisas muito profundas nesse texto e detalhes muito ricos que a gente às vezes não pega, mas que Deus está ali, mostrando e contando essa história. Perceba como Abraão, na realidade, é uma espécie de ilustração do que Deus faria. Então, eu quero mostrar semelhanças e diferenças entre o pai Abraão e o Pai Celeste. Observe o que nós temos aqui. Vamos começar com coisas muito básicas, muito corriqueiras. Qual o transporte? Como é que Abraão leva o seu filho para ser sacrificado e como é que Deus levou o seu filho para ser sacrificado? O texto diz que Abraão leva o seu filho por meio de um jumento. Como é que Deus levou seu filho para ser sacrificado? Por meio de um jumentinho também. Olha o que diz as Escrituras. Lá em Gênesis, nós acabamos de ler, na manhã seguinte, Abraão levantou, preparou o seu jumento. Lá em Mateus capítulo 21, cumprindo a Escritura, Jesus disse, vá a um povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, jumentinho ao lado, desamarrem-no e tragam para mim. Olha que coisa interessante. Deus está contando uma história, eu vou levar o meu filho para um lugar, e ali eu matarei o meu filho. E olha que coisa fantástica nós temos aqui. Outra semelhança, não só do transporte, você fala, mas é porque a única coisa que eles tinham, podia ir a pé, gente. Não podia ir a pé. Mas Jesus e o nosso Deus eterno estavam falando sobre algo interessante, muito mais profundo aqui. Porque Deus estava contando uma história. Qual o local do sacrifício? O texto diz que Deus falou, vai para a região de Moriá, num dos montes. Ali a região de Moriá é cheia de montanhas. E ele diz aqui, o texto, e vá para a região de Moriá, num dos montes que eu vou te indicar. A Bíblia diz no capítulo anterior que Abraão estava numa região chamada Berseba. E aí ele tem que andar cerca de 3 dias até Moriá. Olha só como é cheio de montanhas aí. É uma caminhada de 3 dias. Ele chama Abraão exatamente para fazer esse processo aí. Anda, vai lá, porque esse é o lugar que eu te mostro. Então, a região aqui é a região de Moriá, num dos montes específico. Eram muitos, mas tem um em específico que Abraão sacrificaria seu filho. A pergunta é, onde Deus sacrificou o seu? Onde Jesus morreu? Será que tem semelhança? Será que é a mesma coisa? Vamos, para a gente entender isso aqui, você precisa voltar um pouco comigo, lá em 2 Samuel, capítulo 24, verso 16, quando acontece algo estranho. Davi resolve fazer um censo, e Deus odeia isso. Abomina e manda um anjo matar o povo. E aí nós temos o texto aqui. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento, o anjo estava onde? Presta atenção nisso aqui. Perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Agora, vamos entender onde é que isso ficava? Lá na frente, o texto diz, naquele mesmo dia, Gade foi a dizer a Davi, vá lá, edifica um altar, aonde? Lá na eira do Araúna, o Jebuseu. Já em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 2, olha o que nós temos. Passa-se o tempo, Deus dá a graça de Salomão construir o templo.
E olha onde ele constrói. Então Salomão começou a construir o templo de Jerusalém. Aonde? No Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai, na eira do Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi. Uou! Sabe onde Jesus foi sacrificado? Exatamente no mesmo lugar onde Isaac seria sacrificado. Onde naquela época, né, Jesus se viu diante do templo. Foi ali que foi construído o templo, no mesmo monte, no mesmo lugar. Agora, Jesus, aí você está vendo o templo já na época de Herodes, na época de Jesus. Mas o ponto, meu querido, que eu quero chamar a sua atenção, é mais ou menos o seguinte. No mesmo lugar onde Isaac seria sacrificado, Jesus foi sacrificado. Se aqui, né, onde estava o templo, continuamente, naquele lugar se repetia morte de cordeiros e cordeiros e cordeiros, Jesus, fora do arraial, é sacrificado no monte vizinho. Mas exatamente na mesma região, no mesmo lugar. Para se cumprir o que diz as Escrituras, conforme Hebreus vai dizer para nós. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o seu povo por meio do seu sangue. E ele continua dizendo, portanto, saiamos até ele. Sabe por que ele não morre exatamente no mesmo lugar? Porque Deus quer nos convocar para sair da velha aliança e entrar na nova aliança. E ele diz, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Então ele diz, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ou seja, nossa cidade não é Jerusalém. Nossa casa não é Jerusalém. Nossa casa é uma nova Jerusalém. E é por isso que Jesus morre fora da cidade, para dizer que a nossa casa não é lá. E aí, olha só o que acontece então. Onde é que Deus entrega seu filho para a morte? Na região de Moriá. No mesmo lugar. Mas tem outra coisa interessante aqui. As características do filho. Olha como o filho aqui tem as mesmas características. Como é que era o filho de Abraão? O texto diz, tome o seu único filho. Bem como o meu seria o quê? Deus contando. Seria o meu filho unigênito. Logo, os filhos são únicos. O meu único filho. E perceba a ênfase no texto. Várias vezes no texto ele diz, seu filho único. Não era único, tinha um outro. Mas era o único da promessa. Seu único filho. Porque ele está dizendo, um dia eu entregarei o meu único filho. Mais do que isso, era um filho também a quem você ama. Porque um dia, Abraão, eu entregarei o meu filho amado. Deus está contando a sua própria história por meio da história de Abraão, para que Abraão visualizasse o evangelho, visualizasse a graça. Mas tem também a função do pai. Se as características do filho são semelhantes, a função do pai também é. Observe aqui. O que Abraão tinha que fazer e o que o Pai Eterno tem que fazer? O texto diz, sacrifique-o ali como holocausto. Porque, na realidade, o texto vai dizer para nós que foi o próprio Abraão quem leva a brasa, quem leva a faca, quem leva o fogo, quem leva tudo isso, porque era o pai quem executaria. Era o pai quem mataria. Não era um servo. Quem matou Jesus não foi o capeta, foi Deus. Foi o seu pai. E ele fez isso exatamente para oferecer o próprio Cristo como sacrifício, para que ele pudesse ser uma espécie de troca, pagamento, propiciação, pagamento no nosso lugar, mediante a fé em Cristo Jesus, acabando com a justiça, desmontando aqui a justiça. Em outras palavras, Abraão tinha que sacrificar, porque um dia Deus eterno sacrificaria seu filho. Tem outra coisa aqui, qual é a função do filho? O texto vai dizer para nós que a função do filho é morrer. Observe, amarrou Isaac, Isaac fica ali sem nada, sem nenhum tipo de reação, porque ele se entrega. Assim também, um dia, o Filho de Deus se entregaria por nossos pecados. Logo, a função do filho é se entregar para a morte. Ambos os filhos. Olha que coisa magnífica vai acontecendo aqui. Qual é o fardo que está nas costas dos filhos? Como é que o filho sobe para o holocausto? Qual é o jeito que Deus escolhe para que os filhos aqui subam? O texto vai dizer
que Abraão pega a lenha para o holocausto e coloca sobre os ombros de Isaac. Por que ele faz isso? Percebe como Deus está contando uma história, a história de si mesmo? Porque um dia o filho dele levaria a sua própria cruz, o madeiro sobre suas costas. Em contrapartida, em semelhança, o que nós temos aqui é Isaac leva a lenha para o sacrifício, porque um dia o filho de Deus levaria a cruz de madeira para o seu próprio sacrifício. Isaac leva a lenha para a sua própria morte, porque um dia Jesus também levaria a cruz para a sua própria morte. Mas tem diferença nesse negócio aqui. Há uma diferença gritante entre esses dois pais. Entre Abraão e entre o pai, Deus Pai. Primeiro, qual é a condição de Abraão? Abraão sobe sem cordeiro. Enquanto Deus se apresenta no Monte Moriá, no tempo determinado, com o seu cordeiro. Observe que João vê isso claramente e diz: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então olha que coisa diferente. Abraão sobe sem cordeiro, enquanto o Pai Eterno sobe com o cordeiro. E tem mais, por causa dessa condição, qual é a conclusão final? O texto diz: Abraão não tocou no seu filho, enquanto o Pai Eterno esmagou o seu. Qual é a diferença entre a história de Abraão e o Evangelho? É que Abraão não mexe no seu filho e Deus esmagou o seu para que Abraão não mexesse no seu filho. Deus esmaga o seu filho para que nós tivéssemos vida. A obra de Cristo nos substitui. É por isso que Abraão não toca no rapaz, Abraão não faz nada. Porque ele não nega o seu único filho. Um dia, o texto diz, Deus, lá Isaías disse, foi da sua vontade esmagá-lo e fazer o seu filho sofrer quando ele se tornar oferta pela culpa. Essa é a grande diferença dessa história. Porque a história de Abraão não seria completa, mas a de Deus é. É por isso que o texto vai dizer para nós constantemente: esse é o monte onde o Senhor proverá. E aqui, meus queridos, nós precisamos confiar na obra de Cristo, porque ela nos traz de volta para casa. Eu quero convidar você, ela nos livra da morte, ela substitui a nossa própria obra. Então, eu quero que você confie junto comigo nessa obra poderosa de Deus. Nós somos aceitos porque um dia o Filho de Deus foi entregue em nosso lugar. Mas há uma segunda e última verdade, agora bem mais curta. Eu quero chamar você a entender. Eu e você precisamos confiar na obra de Cristo, porque ela traz esperança para a gente. Quando tudo parece não ter sentido, quando tudo parece estar complicado, Deus nos traz esperança. Olha o que diz o verso 13 ao verso 19, verso 14 ao verso 19. Abraão deu aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje nos dias de Moisés, tá? Não mais é assim. No monte do Senhor se proverá. Sabe por quê? No monte do Senhor se proverá? Porque foi nesse monte onde Deus proveu esperança. Foi nesse monte onde Deus entregou seu filho. Por isso esse monte foi conhecido durante muitos anos. Esse é o monte onde o Senhor proverá. E diz mais, pela segunda vez o anjo chamou Abraão do céu. E ele diz: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho. Perceba que a expressão de novo, único filho. O texto diz: esteja certo que vou abençoar você e vou fazer de você e de seus descendentes gente numerosa como a areia do mar, das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades daqueles que forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, Abraão. E a gente vê isso se cumprir, meus queridos. Lá em 1 Pedro, a Bíblia diz: olha, a descendência de Deus, a nação de Deus foi construída. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo. Antes, vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam misericórdia. Há esperança para nós. Há esperança para nós porque Deus sacrificou seu filho. E com essa esperança agora, Abraão entendeu o Evangelho. Ele disse: então não quer dizer que é o meu filho, mas é um descendente do meu filho.
será Ele. É nesse monte onde Deus vai prover a graça. É nesse monte onde Deus vai contar o evangelho. É nesse monte Ele vai dizer sobre a boa notícia. Então Ele volta com seus servos e juntos voltam-se para Berseba, onde Ele passou a viver. Porque era para tudo ter acabado, mas não acaba. A esperança vem, a esperança retorna. E agora, com alegria no coração, aquele homem desce muito mais cheio da graça do que ele sobe. Porque ele desce com o evangelho. Ele desce com Jesus no coração. Ele desce com uma esperança profunda. Um dia, o meu filho gerará o Filho de Deus. E um dia, todos os meus pecados serão quitados. Inclusive os pecados do meu filho. Um dia, a obra desse cordeiro que eu sacrifiquei vai substituir as nossas obras. E é isso que traz esperança ao coração desse homem. E eu quero, nesse momento, trazer algumas aplicações para você, para que você entenda sobre a importância dessa caminhada. Leia a história com a visão certa. A Bíblia não fala sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. A Bíblia não conta a história de Davi. A Bíblia não conta a história de Noé. Se você lê o próprio Novo Testamento, reinterpreta a história, dizendo que toda essa dinâmica aí contava a história de Deus. Fomos batizados lá atrás, na arca. Ele vai falando sobre essas coisas. Deus vai apontando, construindo a história, dizendo, eu cumpri. Sabe o que é interessante? Um dia, mais de 6.000 anos atrás, ele disse, eu vou trazer alguém, o meu filho, que vai morrer no lugar de vocês. Essa história se cumpriu. E apenas 2.000 anos atrás, ele disse, deu outra promessa. Um dia eu vou voltar e vou buscar vocês, para que vocês possam morar comigo. Irmãos, quando você lê a história de Abraão, celebre e espere pelo céu. Porque a história de Abraão aponta para o céu. A história de Abraão aponta para a cruz. Aponta para o que Jesus fez por nós. Então a história de Abraão deve ser celebrada por nós, bem como a história de Adão, a história de Davi e toda a história do Antigo Testamento, bem como a do Novo Testamento. E mais, a sua própria história conta que um dia Deus vai voltar. Sabe por quê? Porque você nunca está satisfeito. Você nunca está bem. Sempre tem altos e baixos. Aqui ainda nós padecemos, aqui ainda nós perdemos, aqui ainda nós sofremos. Sabe por que nós sofremos? Porque Deus está dizendo, você não está em casa ainda, mas um dia estará. Cada sofrimento que você passa, cada angústia, cada dor, é Deus dizendo, você não chegou lá, mas vai chegar. Porque eu prometi, eu cumpri, a casa está pronta. Sua morada está estabelecida. Tente aprender mais sobre a ação de Deus na história do seu povo, incluindo a sua, como eu acabei de dizer. Não deixe que as amarguras dessa vida tirem a beleza do que Deus já te deu. Irmãos, as tribulações que nós passamos só apontam a nossa história para o rumo certo. Outra coisa, a obra de Cristo deve mover você na direção do Pai. Por isso, busque se esmerar na leitura bíblica para descobrir mais sobre Deus. Quanto mais você descobrir as testemunhas aí do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mais animado, mais esperançoso, mais cheio de graça, mais cheio de energia, cheio de vontade de servir, cheio de vontade de proclamar, cheio de fé você fica. Então, leia a Bíblia. E faça oração se quiser crescer. Não é assim que a gente... Essa é a verdade. Se a gente quer ser cheio da verdade de Deus, por isso eu quero chamar você, busque encher-se mais do Espírito por meio da oração. É assim que a gente cresce. Vale a pena confiar na obra de Cristo, porque essa obra nos faz aceito. A Bíblia diz que Jesus nos coloca na sala do trono e por causa de Jesus, nosso irmão falou hoje aqui, a gente pode chamar Deus de paizinho, sim. Abba, pai. Paizinho, meu papai. Por quê? Porque ele me trouxe para casa. Eu não sou um servo, eu sou um filho de Deus. É isso que Paulo diz em Gálatas. Eu quero passar uma canção e queria que você preste bastante atenção nessa canção. A canção é fantástica. E eu fiz uma edição aqui para mostrar para você a história de Abraão
e para onde a história de Abraão está apontando. E enquanto você escute essa canção, agradeça ao Senhor pela vida eterna. Mas, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador, eu quero chamar você, venha para o Senhor Jesus. Confie na obra de Cristo. Para de acreditar que você pode entrar no céu. Sua obra é perdida. A Bíblia diz lá em Tiago que se você cometer um pecado, você já acabou com tudo. Agora, a Bíblia também diz que nós já nascemos no pecado. Então, não tem como. Sua obra vale de nada. Não vale. Vá para Cristo. Receba-o como seu Senhor. Preste atenção nessa canção. Enquanto você vai ouvindo a canção, vai vendo a história, celebre pela graça de Deus. Disse Deus, o provarei para ver se Ele é meu, para que Ele entenda o que irá passar no coração de um pai que sofre ao prover. Ele subirá uma montanha carregando a lenha e o sacrifício. O seu filho, e veja a promessa agora e não só no final de toda a história, que o seu Deus proverá. Acorda cedo, Abraão, sem entender essa visão. Junta tudo que o Senhor pediu. Já o terceiro dia chega lá, Moriá, dizendo: subirei esta montanha carregando a esperança comigo. O meu filho, me mostre a promessa agora e não só no final de toda a história, que o meu Deus
proverá. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Isaías 53, 7. E eu concluo dizendo o que diz Paulo em Romanos: se Deus não poupou sequer o seu Filho, antes entregou por nós, não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu Filho, ele também proverá o que for necessário para você. Ele proveu sua salvação, a maior de todas as suas alegrias. Também proverá aquilo que é necessário para que você viva dia a dia. Saúde, sustento, alegria, renovo. Eu não sei o que você precisa, mas até o dia em que ele vier te buscar, ele proverá dia após dia. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela graça e por tua misericórdia. Obrigado pela palavra que enche o nosso coração. Oh Pai, como é bom ver a história do Senhor sendo contada na Escritura. Como é bom ver a história do Evangelho sendo trazida para nós. Como é bom, Deus, sair cheios da Tua graça. Como é bom, Deus, ser renovados pelo Senhor. Cheios de Ti e do Teu amor, Pai. Senhor amado, nós somos gratos pela Tua provisão, pela obra do Teu Filho, porque Ele nos substitui como o cordeiro que é morto no nosso lugar. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós não merecemos, nós somos falhos, mas por causa do teu grande amor, para mostrar a redenção, para mostrar, Deus amado, o teu plano redentivo, para se revelar, o Senhor decidiu nos amar e enviar teu Filho por amor a nós. Te agradecemos, Pai. Assim, pedimos ser com o teu povo, anima teu povo, traga esperança ao teu povo, traga coragem para lutar contra os nossos pecados e também traga, Deus amado, a certeza da salvação no Senhor. E também traga esperança aguardando o dia da ressurreição no Senhor Jesus, aguardando o dia que nós teremos o céu como Deus recompensa pela obra de Cristo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, amados. Que o Senhor derrame sobre nós a graça e a paz dele.